Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é uma aula que é uma complementação da aula anterior. Então, na aula anterior a gente falou sobre os tipos de ambientes aquáticos, agora a gente vai falar sobre a qualidade da água. Bom, uma forma de utilização de água nas residências são águas que nós chamamos de águas subterrâneas. Elas são oriundas principalmente da chuva, da alta pluviosidade. E aí passa, na realidade, por alguns processos. Então, quando a chuva ela vai caindo no ambiente, ela infiltra no solo, aí rochas, argilas, areia, tudo que tem ali no solo vai retendo todas as impurezas que vieram, né, tanto da chuva quanto propriamente do solo por onde a água passou a infiltrar. Ela vai sofrendo essa filtração de uma forma bem lentinha e aí e é um ambiente que fica bem profundo. Por isso que normalmente muitas regiões utilizam essas águas e eles formam poços para que essas águas elas sejam coletadas. Muitas vezes quando é muito profundo, normalmente a população que utiliza esse tipo de água, que é água subterrânea, eles utilizam bombas para que seja possível a retirada dessa água. Então os poços são muito comuns, principalmente em povos mais antigos, era uma forma de captação da água, principalmente da água da chuva, certo? É claro que existem vários fatores que envolvem, né? Existem algumas microbiotas que podem estar junto dessa água, né? Que é a água subterrânea, mas é uma água muito mais limpa quando nós falamos de águas superficiais. As águas superficiais, como o nome já diz, ela entra mais em contato tanto com o ser humano quanto com tudo que a gente mexe do meio ambiente. Então a poluição, por exemplo, agride muito esses ambientes. Um exemplo clássico de água superficial são de rios, de córregos, de nascente. E aí aqui eu coloquei um asterisco colocando como poluição. Por que poluição? Hoje, com a urbanização, a gente observa que acesso a esses ambientes com água limpa é muito difícil. Então, a própria urbanização faz com que esse ambiente fique completamente poluído e de difícil acesso para consumo, né? É impossível a gente consumir e não trazer junto doenças. Então, como que funciona? Como essa água subterrânea ela é mais difícil, principalmente para abastecer o número que nós temos de pessoas, se retira as águas superficiais para consumo humano, tanto para nós bebermos, assim como para banho, para todo o processo de higienização que nós consumimos diariamente. Então ele passa por um processo, se coleta essa água superficial e passa por vários tanques que na verdade é o tratamento dessa água. Como que funciona? Eles coletam água. O primeiro tanque é um tanque onde ocorre um processo chamado de floculação. O que eles fazem? Eles liberam substâncias que vão aglutinando, a gente chama de aglutinação, eles vão aglutinando a sujeira, ou seja, eles vão fazendo com que as sujeiras elas se acumulem, elas vão formando grandes flocos, certo? E aí esses flocos ficam retidos nesse tanque. Essa água sai desse tanque de floculação e vai para a decantação. Porém, nem todas as partículas, né, nem todas as sujeiras, elas ficam no tanque de floculação. Algumas partículas menores, elas acabam passando por esse segundo tanque, que é o tanque de decantação. Aqui, o que eles fazem? Eles fazem com o movimento do tanque com que as partículas elas fiquem retidas no fundo desse tanque. Então, todas essas partículas que ainda passaram do tanque de floculação e foram para a decantação, eles ficam lá no fundo desse tanque. Então, essa água sai desse segundo tanque e vai para o tanque de filtração. Nesse tanque de filtração, a gente tem camadas de cascalhos, camadas de areia que vão fazendo mais um processo para tirar todas as impurezas dessa água. Por fim, ele sai desse tanque e ele vai para a cloração. O nome já diz, cloração. Eles adicionam cloro. Então, nesse momento é quando a água ela recebe cloro. Qual que é a importância desse cloro? Para matar todos os tipos de microbiota. Então, eu faço com que essa água agora ela fique cabível para o nosso consumo. Só que o que acontece? Qual que é a importância de nós termos filtro em casa? Porque você pode perguntar, já que passou por todo esse processo de tratamento, para que então que nós temos ainda que ter filtros em casa? Porque essa água ela vai passar por todo o mecanismo de tubulação para chegar até a sua residência. Durante esse processo pode ocorrer contaminação. Então é exatamente por isso que os filtros eles são utilizados, que é para fazer mais um processo de purificar essa água que porventura
possa ter sido contaminada durante esse processo de sair da região de tratamento e chegar até a sua residência. Então, para consumo, para a gente ingerir, há necessidade sim de se fazer um novo tratamento, que é utilizando os filtros. Agora, para banhos, outros processos de higienização, já não há tanta necessidade. E aqui eu frisei algumas características importantes justamente sobre as águas subterrâneas. As regiões onde nós encontramos água subterrânea, elas podem ser chamadas de áreas de recarga. E a gente tem muitas regiões, inclusive, que são áreas de recarga. Como eu disse para vocês, a contaminação aqui é muito menor, porque essa água ela fica muito profunda quando comparado à água superficial. Só que existe um porém. Ainda assim, devido à urbanização, existe aí algumas formas de contaminação dessas águas subterrâneas. Eu vou dar alguns dos principais exemplos. Agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles conseguem permear o solo. Então, eles conseguem chegar até essa região onde você tem a formação, por exemplo, dos poços para retirada dessa água para consumo. Então, você acabou de transformar uma água própria para consumo em uma água contaminada. As indústrias, como elas ficam fixas em regiões onde tem a capacidade de absorver essa água e formar poços, elas impedem esse processo de absorção do solo e filtração da água. Então você faz com que essa região, que seria própria para a formação de áreas de recarga, deixe de ser, justamente por implantar indústrias, casas, moradias, fazer todo o processo de urbanização que nós já conhecemos, né? Principalmente as construções civis. Outro problema são os lixões e os aterros, que não são os aterros controlados, aqueles que a gente não faz o tratamento do chorume. Então, nos lixões a gente já sabe que fica a céu aberto, não tem tratamento nenhum. Então, o chorume ele consegue permear o solo e ele vai contaminar essas águas subterrâneas, assim como em alguns casos em aterros sanitários que não são aqueles controlados, que tratam o chorume, assim como retiram, armazenam e fazem com que o metano seja utilizado como fonte de energia. Então é um grande problema também. Quanto maior a quantidade de pessoas, maior a produção desse lixo, maior o processo de urbanização e a tendência é que cada vez mais nós tenhamos dificuldades em encontrar essas áreas de recarga. E por fim, um dos maiores problemas, né, que a gente vem enfrentando aí é o esgoto. Então lembra também que nós conversamos que o esgoto não é tratado e coletado no mundo inteiro, muito menos no nosso país, que é um dos grandes problemas. As regiões de periferia, principalmente, as grandes metrópoles ainda, a gente tem uma forma correta de coleta e até mesmo de tratamento de esgoto, mas nas outras regiões nós não temos. O que acontece com esse esgoto? Ele vai para o solo, automaticamente vai para algumas regiões próximas, rios, ambientes aquáticos e até mesmo sendo levado por nascentes, né? Então ele acaba atingindo, inclusive, essas áreas de recarga. Então também é um sério problema, é um grande problema. E novamente a gente vem dizendo que a urbanização, quando a gente relaciona o crescimento populacional, o desenvolvimento tecnológico e agressão ao meio ambiente, está cada vez mais sério. Então a gente precisa começar a pensar em formas de conseguir desenvolver e de minimizar todos esses impactos. Por quê? A tendência é que quanto mais poluição vai acontecendo, a gente tenha maior dificuldade de um dia tratar o nosso meio ambiente, ok? Então, mediante essa aula, eu peço para que vocês realizem os exercícios da página 55 e na nossa aula ao vivo a gente faz as correções e caso haja alguma dúvida, tento cessá-las, tá ok? Um beijo a vocês, até a próxima aula.